do versículo 1 ao versículo 12. O encontro que muda a história, tema da mensagem de hoje, amém? Diga comigo, o encontro que muda a nossa história, amém? Então esse é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos ler o texto de Êxodo capítulo 3, versículo de número, Êxodo 3, está 1, coloca o 3 por favor. Êxodo 3, versículo 1 a seguir. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Diga comigo, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Olha aí que coisa linda, né? Então Moisés estava ali apacentando o rebanho, cuidando das ovelhas, né, fazendo aquele trabalho de pastor. Moisés ele viveu 40 anos no Egito, como praticamente um príncipe ali no Egito, e com 40 anos ele mudou para a terra de Midian, e ali ele ficou mais 40 anos apacentando o rebanho, cuidando ali das coisas do seu sogro, e aqui agora ele já estava aproximadamente com 80 anos de idade. Quantos anos eu falei, irmão? 80 anos de idade, já não era mais um rapazinho. Só que naquela época, antes de Moisés, os homens viviam 150, 170, 160, 200. Os primeiros meses chegaram a viver 967 anos. Quais 1000 anos uma pessoa chegou a viver? 950, 930. Vários deles viviam muito. Depois a Bíblia diz que por causa do pecado, Deus foi diminuindo os anos de vida do homem até chegar à média que nós temos hoje de 70 anos. A Bíblia diz que o homem vive até 70 anos. O que passa disso é fadiga, canseira e etc, né? Mas naquela época eles viviam muito. Então Moisés aqui tinha em torno de 80 anos quando ele subiu aqui nesse monte, o monte de Deus. Vamos ler o versículo de número 2. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, quando Moisés está ali, fazendo o seu trabalho com o rebanho, apacentando as ovelhas, ele viu que um arbusto, uma árvore, uma sarça, né, pegou fogo, como se fosse uma exória daquela grande, né? Só que era outra planta, não é essa. Tem aquelas exórias, aquelas arvinhas bem fechadinhas, floridas, né? Essa era maior e ela também não dava aquelas flores, é outro tipo de árvore. Aqui chama de uma árvore, uma sarça, uma árvore rústica. E a Bíblia diz que essa árvorezinha, esse arbusto, ele tinha fogo, né? Tinha um fogo nele e o fogo percorria os seus galhos. Porém, o arbusto não se consumia, não diminuía de tamanho. O fogo estava ali queimando, ardendo, mas aquele arbusto não era consumido pelas chamas do fogo. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça, né, aquela planta, ela não se consumia. Diga comigo, glória a Deus. Versículo 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então aquilo chamou a atenção dele. Diga comigo, tem coisas na nossa vida que Deus faz para nos chamar a atenção, para nos aproximar dele, né? Então Deus usou essa sarça, usou esse fogo para chamar a atenção de Moisés, para Moisés chegar lá. Versículo 4, olha o 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, quem que estava lá? Diga Deus. Olha aí, vendo o Senhor, toda vez que você lê na Bíblia, Senhor, com nome tudo maiúsculo, se trata de Deus. Tudo maiúsculo assim, ó. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, o Senhor, né? Lá do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Olha aí, diga comigo, o encontro com Deus é poderoso, né? O homem está ali trabalhando, um serviço pesado,
inesperadamente, ele vê uma sarça pegando fogo, ele vê uma maravilha, uma coisa extraordinária, e ele se aproxima para chegar perto, para ver o que é, e lá de dentro sai uma voz poderosa que chama ele pelo nome, Moisés, Moisés. 2 vezes a voz chamou o nome dele, e ele responde, eis-me aqui. E olha o que continua nesse encontro, vamos ler. E Deus, olha, diga comigo, encontro com Deus. E Deus continuou, não te chegues para cá. Aí Deus pôs um limite para ele, não chega para cá, fica aí. Tira primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Aí Deus falou para ele, Moisés, para aí, não chega para cá. Em outras palavras, Deus diz para ele, você está impuro. Você carrega uma caminhada de pecado, seus pés estão sujos, suas mãos estão sujas. Não chegue para cá de qualquer jeito. Tira primeiro as sandálias dos seus pés. O que Deus está ensinando aqui para nós? Deus está ensinando a gente ter reverência. Tem pessoas que não têm reverência na casa de Deus. Tem pessoas que não têm respeito na presença de Deus. Conversa, vai para lá, vem para cá, não presta atenção, não glorifica, não bate palma, não celebra, não faz nada. Então Deus chama a atenção de Moisés para quê? Para que ele tenha reverência na presença de Deus. Diga comigo, na presença de Deus, eu preciso ter reverência. Eu vou voltar nisso aqui e vou explicar o que significa melhor. 6, versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Olha, Deus falando com ele, irmãos. Tem gente que pensa que Deus não fala. Deus falou lá no passado e continua falando, né? Essa campanha Casa de Paz mesmo que nós estamos fazendo, eu não ia fazer ela, estava nem pensando. Aí Deus falou comigo, faz uma campanha chamada Casa de Paz. Faz essa campanha. E eu corri, pesquisei na internet, busquei, encontramos aquele material. Nós já tínhamos essa campanha de um outro formato e nós melhoramos ela e nós fizemos essa campanha. Por quê? Porque Deus falou para fazer. E Deus falou, ore 30 dias antes de começar a campanha. Mês de março todinho, só começa no mês de abril. Então é Deus que dá instrução para a gente. O pastor, se ele for fazer as coisas sem ouvir a voz de Deus, tudo é um fracasso. Mas quando ouve a voz de Deus é um sucesso, amém? Então disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Aí Deus falando com ele, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha aí o quanto é importante você ter um encontro com Deus. O encontro com Deus é uma experiência inesquecível. Hoje nós estamos falando aqui aproximadamente 4.000 anos. Depois que Moisés teve esse encontro com Deus, nós ainda estamos falando dessa experiência dele. Você tendo um encontro com Deus, você nunca mais vai esquecer desse momento. Quem está me entendendo, diga amém. Versículo 7, olha o 7. E disse ainda o Senhor Deus, certamente vi a aflição do meu povo, porque está no Egito. E eu ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. E eu conheço-lhes o sofrimento. Aqui Deus mostra que Ele sabe quem está clamando. Ele sabe quem está sofrendo. Ele sabe quem está necessitando de ajuda. Então Deus fala para Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Versículo 8. Por isso eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu. Diga comigo, libertação e prosperidade. Fala o nosso Deus, no encontro com Ele, Ele nos dá libertação e prosperidade. Olha aí a promessa linda, de livrar, de libertar e de dar prosperidade, colocar numa terra boa, numa nova vida. Versículo 9, eu vou ler, depois eu vou voltar explicando. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Diga comigo, nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. E também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Tem alguém que está sendo oprimido aqui? Alguém que está sofrendo opressão, perseguição, ataques? A vida está difícil para você?
se você orar, Deus vai ouvir e Ele vai descer para livrar. Versículo 10. Vem agora. Deus fala para ele, diga comigo, no encontro com Deus, fala, Deus também nos faz um chamado e Ele nos envia. Olha aí, no encontro com Deus acontece, um cabra que estava ali 40 anos no deserto, agora ele tem um encontro com Deus, aquela vida cansada, aquela vida parada, aquela vida sem sentido, agora Deus fala, vem aqui, né? Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Diga comigo, no encontro com Deus, Deus nos dá uma missão, amém? Deus muda o nosso destino, Deus dá sentido à nossa vida. Aquela vida que estava um marasmo, a vida de Moisés estava uma vida vazia, agora ele tem uma razão de viver, ele vai ser enviado para tirar o povo de Deus, os filhos de Israel do Egito. Versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Diga comigo, a missão que Deus nos dá é maior do que a gente mesmo. Sabia disso? Todas as vezes que Deus chama uma pessoa, a pessoa diz assim, eu não dou conta, Deus. Eu sou pequeno, eu sou falho. Então a missão que Deus nos dá, ela é grande. E Moisés sentiu isso na pele. Moisés diz, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos do Egito, os filhos de Israel? Às vezes Deus te dá uma missão de você fazer uma casa de paz, Deus te dá uma missão de você ganhar a sua família, e você está dizendo igual a Moisés, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não dou conta, eu não consigo, mas consegue. Versículo 12, e Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Diga comigo, na nossa missão, teremos sempre a presença de Deus. Deus está dizendo, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Então vamos agora, depois de ler esses 12 versículos, explicar melhor, com mais profundidade, esse texto bíblico aqui. Amém? O objetivo dessa mensagem é levar você a compreender que Deus deseja se revelar a você. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer conversar com você. E Ele conversa com você de algumas maneiras. Ele conversa com você pela Bíblia. Ele conversa com você pelos louvores. Ele conversa com você pelas madrugadas. Ele conversa com você em sonho. E Ele conversa com você no seu ouvido, no seu instinto interior, no seu espírito. Aquela voz fininha lá dentro do seu coração, lá dentro da sua mente. Deus falando com você. Então Ele fala dessa maneira, através da Bíblia, através da pregação, através do louvor. Ele fala com você através dos sonhos, na noite ou na madrugada, ou de dia, quando você estiver dormindo. E Ele fala também no seu instinto, no seu interior aqui, no seu ouvido, aquela voz suave. Missionário, como saber se é Deus que está falando? Deus só fala de acordo com o que a Bíblia ensina. Deus nunca vai falar para você matar uma pessoa, trair uma pessoa, brigar com uma pessoa, agredir uma pessoa. Deus só vai falar para você coisas relacionadas ao amor, à verdade, à justiça, né? As coisas corretas do bem. Amém? Se veio uma voz no seu coração, nos seus ouvidos, um sonho, mandando você fazer coisas do mal, não é Deus. Se veio uma voz nos seus ouvidos, um sonho, falando para você fazer coisas do bem, é de Deus. Uma vez veio uma mulher para mim, missionário, eu estou aflita, porque eu estou apaixonada numa pessoa, queria que o senhor orasse, para Deus me dar essa pessoa. Falei, quem é essa pessoa? Ele é um homem casado. Falei, sangue de Jesus tem poder, mulher. Entendeu? Aí é demônio. Mas eu estou apaixonada. Não, aí é demônio. Aí não é Deus que está te dando isso. Aí é demônio. Então as pessoas precisam entender que Deus fala coisas corretas, justas, do bem, do amor, da justiça, da verdade. Coisas que não vai prejudicar as outras pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus fala dessa maneira. Ontem eu fui ali na Secretaria da Educação e eu encontrei uma pessoa. E a pessoa falou para mim, mas eu não sinto vontade de ir na igreja. Eu falei, mas você não pode fazer só
o que você sente. Ah, mas o dia que eu sentir vontade, eu vou para Deus. Eu falei, você sente vontade de levantar 6 horas da manhã para ir trabalhar? Todo dia? Não sinto. E você vai? Vou. Então, você sente vontade de ir no médico, para o médico fazer exames em você que você não gosta, exames doloridos, exames obrigatórios? Não gosto, não quero. Você paga, estou feliz que eu vou pagar 1.500 no exame, estou sentindo uma vontade danada. Você faz isso? Não, não faço. E por que você faz? Porque que só para Deus você tem que sentir vontade de fazer as coisas. Entendeu, irmãos? Então as pessoas, quando se trata de Deus, eu não sinto vontade. Mas vai no médico sem sentir vontade, vai trabalhar sem sentir vontade, paga energia, revoltado, mas paga. Paga água, revoltado pelo valor, mas paga. Vai no mercado chorando, mas faz a compra e paga. Não é porque tem vontade, não, é porque precisa. Diga comigo, servir a Deus também não é porque tem vontade. Amém? Às vezes nós temos que servir sem vontade. Sabe por quê? Porque é uma necessidade servir a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E Deus quer ter esse encontro com você. Deus quer falar com você através da pregação, através do encontro, através da leitura da Bíblia, através dos louvores, através da sua oração, através do seu instinto no seu interior. Então Deus vai se revelar na sua vida e transformar a sua vida e dar um propósito de vida para você. Tem muita gente querendo se matar, querendo tirar a vida, pessoas falando coisas, Essa semana eu vi uma pessoa que falou que queria ficar na cadeira de roda. A minha vontade é ter uma cadeira de roda para me sentar. Diga comigo, sangue de Jesus tem poder. Olha, a pessoa sem calcular na vida, pessoas sem sentido na vida. Então, são pessoas que perderam o sentido. Quantos de nós esperamos um momento sobrenatural para sentir a presença de Deus, para ter uma experiência com Deus, mas às vezes você não vai, você não corre atrás disso. Mas a Bíblia nos mostra que muitas das vezes Deus nos encontra, Deus vem atrás de nós. Ele enviou o Filho dele para nos encontrar e nos salvar. Moisés não estava em um lugar que ele imaginava, queria sentir a presença de Deus, queria ter um encontro com Deus, mas de repente Deus apareceu ali. É num culto como esse, é num congresso, é numa conferência, é numa reunião, é numa pregação, é numa oração que você menos espera, que o Espírito de Deus pode descer sobre a sua vida e te renovar, te impactar, e você chorar e ser quebrantado pela presença de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Quantas vezes eu já me quebrantei assim, inesperadamente. Estava na igreja assim, ali normal, vindo para o culto, e de repente a palavra, me pega. Teve um desses encontros com Deus que eu tive aqui, e aí quando passou, uma peça que a gente coloca no vídeo, aquela hora Deus me pegou de uma maneira que eu caí em lágrimas e eu chorei compulsivamente. Então Deus vai te tocar, Deus vai falar com você. Você precisa estar no lugar certo, você precisa estar na hora certa, no lugar certo, no momento que você talvez nem esperava, mas Deus marcou aquele encontro com você. Às vezes de joelho, às vezes lendo a Bíblia, às vezes cantando o hino, você sente aquela alegria, aquele prazer, mas você tem que dar esse momento para Deus. Amém? Deus não vai falar com você assistindo novela da Globo, Deus não vai falar com você assistindo filmes, Deus vai falar com você quando você lê a palavra, quando você está ali dedicado na presença dEle. Quem está me ouvindo, diga amém. Então Moisés teve esse encontro com Deus. Deus se revela no comum. Moisés apacentava ovelhas, ali trabalhando no monte, uma vida rústica, uma vida simples, uma vida comum, mas um homem que estava carente de Deus, um homem que estava necessitado de Deus. 40 anos trabalhando num deserto, 40 anos que ele tinha vivido no Egito, agora 80 anos de vida, aquela vida cansada, se arrastando no deserto, sol causticante. De repente o que ele vê? Uma sarça ardente, algo inesperado. Deus pode trazer novidades na sua vida, para te impactar. Diga comigo, Deus pode trazer novidades na minha vida. Moisés vivia um anonimato,
Ele era um fugitivo do Egito, esquecido de muitos. Ei, você é esquecido das pessoas, da sua família? Você é uma pessoa, às vezes, que ninguém dá valor? Você é uma pessoa que talvez você olha para você e não vê sentido na sua vida? Moisés estava assim. Ele cresceu no Egito, ele foi colocado pela sua mãe, né, dentro de uma arcazinha, né, de um instrumento que ela usou ali, tipo um bercinho com juncos, uma cesta, né, uma cesta. E ela colocou ele desceu nas águas do rio Nilo, foi parar lá no palácio de Faraó, e a filha de Faraó pegou Moisés. E agora Moisés vai morar no palácio e cresce 40 anos ali. Só que ele era do povo hebreu, ele não era egípcio. E quando ele via os egípcios bater no povo hebreu, que o povo hebreu era escravo no Egito, Moisés ficava zangado, Moisés ficava revoltado. E uma certa vez, quando ele viu um egípcio bater num hebreu, ele partiu para cima e espancou aquele egípcio e matou, e enterrou ele na areia. Com medo dos egípcios pegar ele, matar ou prender, ele foge, ele vai-se embora. 40 anos no Egito, agora vai para o deserto morar, e agora ele vira pastor de ovelhas, fugitivo, uma vida no anonimato, com medo de alguém andar atrás dele, com medo de ter que contar a sua história e se explicar para a justiça egípcia. Então ele era um homem fugitivo, ele era um homem triste, ele era um homem amedrontado, ele era um homem assustado, mas ele era um homem que tinha fé em Deus, amém? E no meio daquele anonimato, no meio daquela solidão, no meio daquele deserto, Deus olha para Moisés e viu que ele tinha fome, que ele tinha sede, e que ele tinha capacidade de ser um instrumento na mão de Deus, amém? Nem Moisés sabia que ele tinha toda aquela capacidade, nem Moisés sabia que ele poderia ser aquele instrumento nas mãos de Deus, nem Moisés sabia que ele poderia ter aquela autoridade toda de voltar ao Egito 80 anos, com 80 anos de vida já Senhor, para libertar o povo que um dia ele viu apanhar, um dia ele viu sendo chicoteado, escravizado, construindo aquelas pirâmides do Egito que até hoje está lá. E Deus faz isso com ele. Talvez você olhe para você e diz, eu não sou ninguém. Mas Deus está dizendo, você é a pessoa que eu quero levantar no meio da sua família. Você é a pessoa que eu quero levantar lá no seu trabalho. Você é a pessoa que eu quero levantar na quadra que você mora. Você é a pessoa que eu quero levantar no meio dos seus parentes. Você é a pessoa que eu quero levantar no meio dos seus amigos, das suas amigas. Talvez você está igual Moisés, sem razão, sem prazer de viver, ali trabalhando no sol causticante, cansado do que você faz, cansado do seu trabalho, cansado dos compromissos, mas Deus está dizendo, eu quero renovar a sua vida, eu quero dar um sentido para você, eu quero trazer alegria, aleluias, aleluia, aleluia, aleluias. Então Moisés estava ali esquecido, mas Deus encontrou ele. Deus está te encontrando hoje aqui nesse lugar, amém? E dia 25 Ele quer te encontrar aqui. Vai ser um dia todo que nós estaremos aqui. Nós já temos mais de 20, 30 pessoas que já vão participar, né? E vamos chegar, se Deus quiser, uns 40, 50, que vai vir para cá domingo, 8 horas da manhã. O café da manhã vai ser aqui, o almoço vai ser aqui, e o lanche da tarde vai ser aqui. Nós vamos tirar um dia para Deus. Quem vai tirar um dia para Deus, diga amém. Levante a sua mão, diga em nome de Jesus. Fala, eu vou conseguir tirar um dia para Deus, amém? Talvez você já tirou um dia para ir no mato, né? Eu já tirei dias para ir pescar ali naquele Formoso do Araguaia, lugar perigoso, lugar que eles alagaram ali, fizeram barragem, e os jacaré grandes assim, quase daqui do irmão Hamilton. E eu e mais 2 irmãos com a canoinha de 2 metros e pouquinho, com a água faltando um pouquinho assim para encher, e o jacaré ao redor. Muriçoca, aquele tanto. E nós ia para lá, passava o dia, voltava de noite, tarde da noite, para buscar peixe, para pescar.
um perigo de vida, real de vida, perigo real de morte. Carro quebrava na estrada, né? Mas eu ia. Agora eu não posso tirar um dia para Deus? Pergunta o irmão que está do seu lado, você pode tirar um dia para Deus? Fala para ele, vai ser o melhor dia da sua vida, amém? Fala, assim como Moisés teve um encontro com Deus, nós também vamos ter um encontro com Deus, aleluias. Deus não precisa de muita coisa para falar com você. Às vezes nós pensamos que Deus é complicado. O que Ele quer ver é a sua fé, é a sua fome, é o seu desejo, é a sua vontade de buscar a presença dEle, é o seu desejo de sentir Ele. Se você não se esforça para buscar Ele, também Ele não se esforça para ir até você. Veja que Moisés subiu no monte, e a Bíblia diz que era um monte de Deus. Êxodo 3, versículo 1. Eu acredito que Moisés foi atraído por aquele lugar. Êxodo 3, 1. Moisés foi atraído para aquele lugar. Coloca aí, por favor. Olha aqui o que diz, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, o Horebe. Diga comigo, monte de Deus. Ele foi atraído para ali. Hoje a casa da bênção é um monte de Deus para nós. Aqui é um monte de Deus. Dia 25 aqui vai ser um monte de Deus, onde você vai vir para encontrar com o Senhor. E o encontro ele precisa ser marcado. O encontro precisa ser marcado, tem que ter um dia, tem que ter uma hora. Você tem que reservar na sua agenda. Você tem que fazer um compromisso. Ninguém faz encontro sem marcar com antecedência. Ninguém faz encontro sem se organizar. Você tem que desejar. Quando você foi namorar, você não marcou encontro com o namorado? Olha, eu te encontro 8 horas lá na pracinha. Talvez era 1 quilômetro de distância. Você pegou a bicicleta e foi. Você pegou a moto e foi. Quando você chegou lá, o namorado já estava. Ô, encontro maravilhoso. Um encontro com o namorado. Marcou o dia, marcou o horário. Às vezes mentiu para a mãe. Às vezes mentiu para o pai. Mas foi naquele encontro. Outros marcou encontro na boate, na festa, no lugar de dança, no bar. E foi lá naquele encontro. E quantos encontros que você foi, que foi péssimo, foi frustrante, foi decepcionante. Você não encontrou o que você esperava. Você não encontrou o que você desejava. A pessoa não apareceu, ou a pessoa mentiu, ou a pessoa não era do jeito que parecia ser. Quem está me entendendo, diga amém. Esses tempos atrás, a internet proporciona coisas interessantes, né? Eu conheci um rapaz que ele conheceu uma mulher pela internet. E essa mulher não mostrava a cara de jeito nenhum. Conversava, eu te amo, estou apaixonado e não sei o quê. E aí marcaram um encontro. E ela morava não sei aonde. E veio da cidade dela e foi marcar esse encontro. E quando ele viu a mulher, ele não se agradou de jeito nenhum. Era tudo diferente do que ele pensava, né? O encontro foi uma decepção. Foram 6 meses conversando na internet. E a mulher disse que só queria conhecer ele pessoalmente. Não queria conhecer pela internet não. Só conversava, mas não mostrava a cara. E o dia que se encontraram, não deu certo, porque não gostaram. Ela ficou apaixonada dele, mas ele não quis. Quem está entendendo, diga amém. Expectativas frustradas. Mas o encontro com Deus é diferente. Porque Deus ele não tem interesse na nossa fisionomia, ou na nossa beleza, ou no nosso cabelo. Deus não tem interesse na nossa pele. Deus tem interesse na fé que está no nosso coração. Deus tem interesse na nossa adoração, no nosso amor, na nossa devoção. Quantas mulheres frustradas em relacionamentos que não deu certo. Quantos homens frustrados em relacionamentos, encontros que não deram certo. Diga comigo, eu preciso ter um encontro com Deus, amém? Deus se revela a quem está atento, até mesmo num deserto, num monte, sozinho, amém? Num deserto Deus aparece para Moisés. O deserto aqui representa a dificuldade da vida. Talvez você está num deserto financeiro, saúde, emocional, psicológico, sentimental, triste. E você olha, Deus, quando vai ter fim esse meu deserto? Quando vai ser o fim desse poço? Quando eu vou enxergar uma luz no fim desse túnel, meu Deus?
Talvez você está no deserto, e foi lá no deserto, exatamente, no pior momento da vida de Moisés, que Deus apareceu. Diga comigo, o meu encontro com Deus pode acontecer até mesmo no deserto da minha vida. Fale, eu não vou faltar nesse encontro, em nome de Jesus, amém? A sarça era um arbusto comum do deserto. O milagre não foi a sarça em si, mas o fato de que ela queimava e não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Aquela sarça representa eu e você. Eu e você podemos ser uma sarça que queima nas mãos de Deus, amém? Você pode queimar. O Vitor pode queimar aqui, fazer o louvor, né? Pular, se expressar, gritar, né? Agitar, queimando. Você pode queimar aí no banco, gritando, dando glória a Deus, mas o seu corpo não vai ser consumido, seus braços não vai ser consumido, suas pernas não vai ser consumida. Você vai queimar de alegria na presença de Deus. Eu profetizo o fogo de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo a presença de Deus inundando o seu ser, inundando o seu coração, queimando todo o gelo, derretendo todo o gelo, toda a frieza, e fazendo você se queimar na presença de Deus. Aleluias! Nós precisamos queimar na presença de Deus. Nós precisamos arder na presença de Deus. Nós precisamos vibrar na casa de Deus, com a palavra de Deus, com os louvores, com a pregação, com a Bíblia. Quando a gente lê, a gente precisa queimar. Queimar é importante. Queimar é você se agitar. O fogo traz combustão, o fogo traz pressão, o fogo traz explosão de alegria. Se você está aí chulé, é porque não tem fogo. O fogo gera combustão. Você liga o motor de um carro, a gasolina vai para dentro do motor, e ela, quando ela queima, ela explode, e ela faz movimentar o motor e arranca o carro do lugar. Se você está parado é porque está faltando fogo. Se você está parado é porque está faltando combustível. Qual é o combustível para acender o fogo na sua vida? Diga comigo, a palavra de Deus é o melhor combustível para acender o fogo na minha vida. Segundo combustível que você precisa para te incendiar, a oração. É o segundo combustível para te incendiar, para você pular, para você dançar, para você vibrar, para você glorificar. Terceiro combustível, o jejum. O jejum é uma arma poderosa para te esquentar espiritualmente, para te avivar, para te incendiar. Eu estou pregando para uma igreja que tem fogo. Se eu estou pregando para alguém que tem fogo, dê glória a Deus, dê uma aleluia, se expresse, bate palma, faz alguma coisa. Aleluia, o fogo de Deus está queimando. O fogo que queimou naquela sarça precisa queimar em você, aleluias. O fogo da presença de Deus. Então lê a Bíblia, ore, jejue. Quarto lugar, cante louvores. Como os louvores nos incendeiam. Mas cante com fervor, não cante ali como alma penada, cansada, não. Cante com fervor, grite se for preciso. Se alegre, se expresse na presença de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aquele Deus que apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, o monte de Deus, Ele está aqui para te avivar. Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você, Ele quer santificar a sua vida, Ele quer purificar seu coração, Ele quer um relacionamento com você de libertação, de cura, de transformação, de renovação espiritual, de libertação da sua família, de ativação dos dons da sua vida, de colocar na sua vida um propósito, um chamado. Se você quer isso, se você quer viver essa experiência, se expresse, aleluia, glorifica, fala para Ele que você também quer isso, fala para Ele que você quer essa experiência, que você está como Moisés, talvez cansado no deserto, no pior momento da vida, mas que Ele pode te renovar, aleluias, oh glórias, aleluias. Talvez você esteja num momento comum, rotineiro, frustrante, mas Deus pode transformar esse seu deserto em um altar de encontro com Deus, em um altar de alegria, em um altar de lágrimas, não de tristeza, mas de lágrimas que vai lavar a sua alma, limpar o seu coração de todo peso, de toda frustração. Eu te pergunto, você tem dentro de você algum desejo, alguma sensibilidade para querer sentir a presença de Deus?
Você tem esse desejo, essa sensibilidade? Você quer sentir essa presença de Deus na sua vida? Amém? Quando Deus está chamando a sua situação, ou melhor, quando Deus está chamando a sua atenção nesse momento, é porque Ele está falando: filho, eu quero ter um encontro com você. Amém? Eu participo de encontro com Deus desde o ano de 1999. Foi o primeiro que eu fui. Em 99 ou foi 2000, 2001, não me lembro bem direitinho. Irmãos, e todo encontro, e olha que eu já fiz muitos encontros. Acho que de 99 para cá, na pega 2000, 2025, eu não devo ter participado menos de uns 50 encontros, não. E não teve nenhum que eu não sentisse a presença de Deus tocar o meu coração. Que eu venha chorar, que eu venha falar: Deus, o Senhor está aqui. Deus, senti Ele ali, conversando, ministrando, me instruindo, né? Então eu queria que você criasse essa expectativa. Eu queria que você orasse, falasse: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo do jeito que o missionário está pregando. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Crie essa expectativa, sabe? Crie esse desejo do seu coração, de que nesse encontro venha ser algo maravilhoso na sua vida, para te responder as suas questões, as suas dúvidas, os seus medos. Venha com o coração aberto. Não venha como alguém questionador, como alguém problemático, como alguém trancado, mas venha como alguém com expectativa de sentir a presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Diga comigo: Deus se revela no meio do deserto. Segundo ponto, Deus nos chama para perto dele. Diga comigo: Deus nos chama para perto dele. Êxodo 3, versículos 5 e 6. Êxodo 3, 5 e 6. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Então Deus, Ele queria que Moisés chegasse para perto dele. Mas Moisés estava com a caminhada suja. Onde você caminhou até hoje? Quais caminhos você passou? Seus sapatos, suas sandálias? Quando Deus fala para Moisés: não chegue para cá, Ele está dizendo: do jeito que você está, você não pode vir. Do jeito que você está contaminado. Então Ele diz para Moisés: não te chegues para cá, né? Tira primeiro, aqui pode pôr um nome primeiro aqui, né? Tira as sandálias dos pés primeiro, porque o lugar que você pisa é terra santa. Sabe, irmãos, o nosso passado às vezes é cheio de vergonha. O nosso passado é cheio de ilícito. O nosso passado às vezes é cheio de tristezas e decepções, casos, né? Humilhações. Então Deus fala para Moisés tirar o pé, tirar a sandália do pé antes dele caminhar. Significa para ele se purificar. As sandálias dele estavam contaminadas. A vida dele estava contaminada pelo passado, pelos lugares que ele tinha entrado, pelas coisas que ele tinha feito. Quantas pessoas em nossos dias já foram em tantos lugares feios? Traições, motéis, noitadas, baladas, drogas, álcool, prostituições, lascívias, luxúrias, pornografias, imoralidades. Então, se eu quero ter um encontro com Deus, eu preciso tirar as minhas sandálias. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas pessoas vão orar, não conseguem sentir a presença de Deus, porque ela quer chegar diante de Deus do jeito que ela está. Ela quer chegar diante de Deus imunda. Ela quer chegar diante de Deus com seu orgulho, com a sua frieza, com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua petulância, com o seu jeito de ser. Eu não mudo, eu sou assim, eu não me arrependo de nada. Então quando Deus diz tira a sandália, Deus está falando se despa ou se dispa, como, não sei como fala essa palavra aqui, ou despir, né? Despir, Deus fala para a gente despir do nosso jeito de viver, tirar as roupas imundas, os calçados imundos. Quem está me entendendo, diga amém. Para ter esse encontro com Ele. Talvez tem muita gente hoje em dia que está com as mãos sujas, coração sujo, magoado, ferido, cheio de ódio, rancor, decepção, amargura. Então tirar a sandália dos pés é você se limpar, é você se purificar e falar: Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor.
Eu quero subir no Monte Santo de Deus, aleluia. E eu quero ver o Senhor face a face. Então Deus fala para Moisés: tira as sandálias. Representa humildade, representa entrega a Deus, representa ter reverência, ter respeito, ter temor de Deus. O encontro é um dia que você vai tirar para Deus, para você ouvir os estudos, para você participar das orações. Amém? É um dia que você vai tirar para Deus, realmente para sentir Deus. Então preciso ter reverência. Nos tempos antigos, tirar as sandálias era um sinal de submissão àquilo que é sagrado. Tem pessoas que às vezes vai pregar nos altares, tem gente que tira as sandálias. Tem gente que quando vai pegar no microfone para pregar, para cantar, também tira as sandálias, tira os sapatos. Isso é um sinal de submissão, de humildade, de reverência, de temor, de arrependimento, né, de quebrantamento diante de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então tirar a sandália não significa tirar a sandália literalmente, mas dobrar o joelho e falar: Deus, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo do meu passado. As coisas feias que eu já fiz, que eu me envergonho quando alguém fala, né? Então tirar a sandália significa isso. Antes de dar ordens, Deus nos chama a reconhecer a sua santidade. Diga comigo: nosso Deus é um Deus santo. Sem reverência não vai haver revelação. Se nós não tivermos reverência a Deus nos cultos, durante os louvores, quantas pessoas nas horas dos louvores, nas horas da pregação, hoje o culto aqui tem pouca gente, graças a Deus tem um tanto bom, não está tão pouco assim, mas os dias que a igreja é lotada, é uma muvuca de gente andando. Diz que o lugar que o povo mais bebe água é na igreja. Se o povo bebesse tanta água em casa como bebe na igreja, ninguém sofria de rins. Ninguém tinha problema de rins. Levanta, vai na igreja. O lugar que o povo mais usa o banheiro também é na igreja, né? O que está de errado nisso? O que está de errado é que às vezes não é uma necessidade real. É você querer se deslocar para tirar a sua própria atenção do culto, para ir ali descontrair um pouquinho. Então, tirar a sandália significa ter reverência do culto, escutar a palavra, participar da palavra. Quem está comigo aqui, diga amém. Então não podemos perder a reverência. A reverência, ela é necessária. Sem reverência não há revelação de Deus. Moisés esconde o rosto. Isso mostra o temor que ele tinha de Deus. Olha o que diz aqui o versículo de número 6. Vamos ler o 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O que Moisés fez? Moisés escondeu o quê? Tampou o rosto. Ele tinha reverência a Deus, não é verdade? Então Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para aquela sarça que queimava. Eu já vi no encontro, pessoas sentiam a presença de Deus tão forte, ele colocar a cabeça debaixo dessas cadeiras assim, ó. Ele bota a cabeça debaixo da cadeira e fica orando: Deus, tenha misericórdia de mim. Dobra o joelho e bota a cabeça debaixo da cadeira. Sabe, irmãos, nós precisamos sentir isso. Uma pessoa que não chora na presença de Deus, ele tem que buscar por que ele não está chorando. Ele tem que fazer uma análise no seu interior. Por que ele não está se quebrantando? Por que ele não está sentindo? Porque não tem como Deus se revelar, a palavra tocar em mim e eu não me quebrantar, eu não querer me esconder, eu não querer falar: Deus, eu sou pecador e o Senhor é santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então Moisés, ele se escondeu. Antes de dar ordens, Deus nos chama a conhecer a sua santidade, né? Você tem se aproximado de Deus com reverência? Quem tem reverência aqui a Deus? Você tem? É preciso ter reverência. Tem pessoas que às vezes passam perto de igreja, joga pedra, xinga, pega a Bíblia, diz que vai rasgar, não é verdade? E falta de reverência às coisas sagradas, ao que é santo. Não podemos ser irreverentes. Nós precisamos se aproximar de Deus com reverência, não com superficialidade. Quer dizer, o que é superficial? É aquela pessoa que está aqui, mas a cabeça dele está em outro lugar. Ele está aqui, mas ele está preocupado em casa. Ele está aqui, mas ele está preocupado que o culto termina logo. Seja inteiro quando você estiver no culto. Se entregue por completo, não só 50%.
Às vezes você está aqui, mas seu coração não está na adoração, seu coração não está na palavra, seu coração não está no louvor, você não está se entregando 100%. Tira a sandália dos seus pés, se desvincule tanto desse mundo, que traz tanta coisa triste, né? E às vezes a pessoa, quando consegue vir para a igreja, não consegue se firmar 100% em Deus. No encontro com Deus, nós precisamos estar 100% ligado a Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Diga comigo, no encontro com Deus, Deus também nos dá uma missão. Olha o que Deus diz: eu vi a aflição e o clamor do povo. Deus está vendo a aflição do povo de Palmas. Deus está vendo que em Palmas, nesse momento, tem um monte de mulheres querendo se suicidar, dentro dos seus quartos trancadas, dentro dos seus quartos de isolamento, tomando remédios controlados, antidepressivos, tomando remédios que já faz com que elas nem vivam mais, fiquem dopadas 24 horas. São dezenas e centenas de mães que não sabem o que fazer com seus filhos, com as suas filhas. Dezenas e centenas de homens que estão depressivos. Homens estão tentando se matar, se suicidar. Eu não lembro quem me falou. Essa semana teve uma jovem, parece que passou para a enfermeira. E aí quando ela pegou o diploma, se matou. Alguém sabe dessa história? Né? Foi aqui em Palmas. Foi você que me falou, né, irmã? Como é que foi que aconteceu? Isso mesmo que eu falei? Ela pegou o diploma e se matou, né? Quer dizer, ela tinha tudo para celebrar, ela se formou, pegou um diploma, tinha tudo para ser feliz, trabalhar, ganhar o dinheirinho dela, pagar as contas, mas ela se matou. Quantas mulheres depressivas tem em Palmas? Quantas pessoas estão pensando em tirar a vida? Quantos homens estão pensando em tirar a sua vida? Quantos jovens estão pensando em se drogar? As bocas de fumo estão cheias. Pessoas estão lá dentro fumando crack, fica 1, 2, 3 dias sem voltar para casa. Deus está vendo a aflição desse povo. E quem é que vai libertar esse povo, irmãos? É Jesus Cristo através de você. Você é um agente de libertação. Você é um agente como Moisés. Deus falou, põe o 7 aí para mim, fazendo favor. Eu vi a aflição, disse Deus. Certamente eu vi a aflição do meu povo. O Egito representa o mundo. O Egito representa o álcool, a bebida, a prostituição, a pornografia, os motéis da vida. Quantos adultérios nos motéis de Palmas, quantas mulheres traídas, quantos homens traídos, quantos casamentos destruídos. A igreja é o sal da terra, para levar esperança para esse mundo perdido. Então no encontro com Deus, Deus vai te mostrar o sofrimento das pessoas, e Deus vai falar para você: filho, filha, eu estou te escolhendo para você salvar a sua família, para você ser o exemplo da sua família. Quem está me entendendo, diga amém. Quantas mães têm filhos dopados, drogados, embriagados, filhas que passam 2, 3 dias fora de casa, mas a igreja, através do evangelho de Jesus, tem a arma mais poderosa da terra, que é a palavra de Deus. É a espada de 2 gumes que penetra ao ponto da divisão da alma e do espírito. Então Deus diz: eu vi o clamor, eu conheço o sofrimento do povo ali, o sofrimento. Deus conhece o sofrimento dos moradores de Palmas. Deus conhece o seu sofrimento, e Ele quer te libertar desse sofrimento. Quem está me entendendo, diga amém. Versículo 8. Por isso desci. Diga comigo, Deus, Ele desceu. Ele desceu naquele dia no Egito. Ele desceu em Belém, da Judéia, quando Jesus nasceu numa manjedoura. Ele desceu para salvar a humanidade. O Espírito Santo desceu no Pentecoste, e Ele está aqui conosco para libertar pessoas, para libertar vidas. Nós precisamos levar esse evangelho da salvação, que tira as pessoas da tristeza, da angústia e da miséria. Quem está me entendendo, diga amém. Esse versículo mostra um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que conhece. Mas não somente um Deus que vê, ouve e conhece, mas também um Deus que age. Diga comigo, o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve
é um Deus que conhece e também é um Deus que age. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, amém? Porque ouvir é uma coisa, conhecer é outra coisa, saber é outra coisa, não é verdade? Ouvir é outra coisa, mas agir, quantas pessoas sabem de um monte de coisa e não agem? Como agora nós ficamos sabendo desse problema do INSS aí, né? 6 bilhões e meio e ninguém agia, ninguém fazia nada. Gente que está na cadeira de roda ficando sem seu dinheiro. Alguém da boca grande foi lá e pegou e o coitado do velhinho está pagando empréstimo que não fez. Só no Nordeste, a maioria no Nordeste, quanto mais pobre, mais dinheiro do povo eles tiraram. Que Deus faça justiça em favor desses idosos que foram prejudicados em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Isso é real, viu, irmão? Não é brincadeira, não. Pessoas que tiveram seu dinheiro surrupiado por espertalhões da política. Mas o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece e também é um Deus que age na sua vida. Diga comigo, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação. Fala, o Senhor está ouvindo a minha oração. O Senhor conhece a minha história. Fala, Deus, agora eu te peço, age em meu favor, age em favor da minha família, em nome de Jesus, amém? Mas ele escolhe agir por meio de instrumentos humanos. Deus desceu e ele enviou Moisés. Veja que Deus não foi lá ele mesmo falar com Faraó. Deus não foi ele mesmo lá dar uma ordem para Faraó, solta o meu povo, senão eu acabo com você. Não, Deus preparou um homem para ir lá libertar o povo. Deus vai preparar você para pregar para a sua família. Quantas famílias aí que tem mulheres que bebem, que fica bêbada, que fica doida? Aqui na nossa igreja mesmo, tem a tia do Emanuel, né? A irmã Cleide. Quando ela veio para a igreja, a casa dela era um lugar que parecia um boteco. Era cachaça toda semana, bebida. Uma coisa absurda. Hoje ela é pastora da nossa igreja. Deus libertou ela do álcool. O Paulo, meu irmão, congrega aqui conosco. Não tinha um dia para aquele homem não beber. Era todo dia. E eu preguei para ele, preguei, até que ele veio para a igreja. Hoje está aqui, é um obreiro na casa de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez na sua família tem mulheres que se embriagam, fica violenta, agride, bate no marido, bate nos filhos, nas filhas, fica agressiva, faz coisa que não deve, fala palavrão, xinga, desrespeita pai, desrespeita mãe, é uma vergonha. Talvez na sua família tem homens que são assim, que não têm responsabilidade com o orçamento doméstico, não paga conta de água, não paga conta de luz, deixa tudo nas costas da mulher. Na nossa igreja tinha uma irmã que um dia chegou em mim e falou, missionário, eu não sei o que fazer com o meu marido não sabe que nós temos despesa em casa, ele não quer saber se tem que pagar uma água, se tem que pagar uma luz, se tem que pagar um telefone, ele pega o dinheiro dele e gasta tudo. Eu conheço homens que quando veio para a nossa igreja, nem o leite da criança ele comprava, o dinheiro que ele pegava na semana ou no mês ele passava no boteco e deixava, era tudo para o boteco, para o bar. Mas quando Jesus salvou ele na casa da bênção, nunca mais o bar viu o dinheiro dele para a glória de Deus. Ele recebia o dinheirinho dele e ia para o mercado, comprar o leite da criança, comprar o arroz, comprar o feijão e trazer para dentro de casa. Quantas mulheres estão sufocadas porque o homem só gasta na bebida a semana inteira. E a mulher tem que pagar água, a mulher tem que pagar a luz, a mulher que faz a despesa da casa e o marido se tornou um irresponsável. Diga comigo, Deus vê a aflição dessas pessoas. Agora, o que essas pessoas têm que fazer? Vir para a igreja, vir para Deus libertar, para Deus transformar. Quem está comigo aqui, diga amém. Deus conhece e Deus desce e envia os seus escolhidos para libertar as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Deus não nos encontra apenas para nos confortar. O encontro com Deus não é só para confortar a nossa alma. Confortar a nossa alma parece algo passageiro. Você vai ficar confortado aqui, você vai chorar. Mas quando você chegar lá na sua casa, você vai se deparar com a sua realidade dura. Então você precisa ter conhecimento bíblico. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa sentar para ouvir pregações poderosas, estudos poderosos, instruções poderosas.
para quando vir a dureza da vida, você está calçado, você está preparado, você está com o pé na rocha, para você dizer: eu não caio mais. Eu ouvi pregações que me sustenta, que me coloca de pé. A depressão não pode mais comigo, a angústia não pode mais comigo. Então Deus não quer apenas confortar seu coração, Deus quer estruturar você, Deus quer colocar uma armadura em você, Deus quer colocar um capacete da salvação em você, Deus quer calçar os seus pés com a preparação do evangelho da paz, Deus quer te dar uma espada na sua mão, um escudo na outra, e Deus quer colocar um cinturão da verdade em você. Deus quer te vestir como um soldado de Cristo, para quando a luta, a batalha vier, você não se abater. Aleluias. E esse escudo vem quando você tira tempo para sentar no banco de uma igreja, para escutar pregações, para receber orações, para participar de encontros, para participar de convenções. São nesses eventos que você é treinado, são nesses eventos que você é encorajado, são nesses eventos que você é capacitado para enfrentar durezas da vida. Ah, eu não vou no encontro. Tudo bem, o dia que a vida preparar uma dureza para você, você também não tem força para enfrentar, e você cai de quatro, porque você não se preparou, você não buscou Deus. Moisés ia ser enviado ao Egito, Deus treinou ele lá no deserto, lá no Monte Horebe, e ele foi preparado, ele foi treinado, e quando ele olhou na cara do homem mais poderoso do mundo, que era Faraó, era um homem que era tido como Deus na sua nação, ninguém ousava levantar a palavra contra Faraó. Moisés olha no olho dele e fala: Deus mandou você soltar o povo. Ah, porque eu sou Faraó, eu sou o Deus do Egito. Eu não quero saber, o meu Deus é maior do que você. Solta o povo, senão você vai ver. Ah, não vou soltar, não. Então vem aí a praga. Veio a praga, as águas do rio Nilo, em que eles adoravam o rio, para eles era um Deus também, se transformou em sangue. Moisés teve pulso, Moisés teve coragem, Moisés teve ousadia, Moisés teve liderança. Sabe o que acontece com pessoa que não é treinada? Quando vem a dificuldade, ele cai em depressão, morre. Ai, não dou conta. Mas quando você tem Deus na vida, quando você tem preparo, você não cai, você fica em pé diante das dificuldades. Fique em pé em nome de Jesus. Amém? Deus não encontra você apenas para te confortar, mas para te preparar, para fazer de você um verdadeiro soldado de Cristo. Quem quer ser um soldado de Cristo aqui, diga amém. Quem quer ficar em pé diante das batalhas da vida, diga amém. Diga assim comigo: na minha vida, eu já venci várias batalhas. Fala, mas muitas outras ainda pode vir. Mas no encontro com Deus, eu vou estar preparado, eu vou ser equipado, eu vou ser instruído para enfrentar de pé, de cabeça erguida, para a glória de Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Moisés teve um encontro com Deus no deserto, no momento mais difícil da sua vida, e sua história mudou completamente. Daquele momento em diante, ele não foi mais o mesmo. Ele teve força. Aquele homem que diz: quem sou eu? Não sou ninguém. Ele libertou 600 mil homens, fora mulheres e crianças do Egito, e levou aonde Deus mandou. Deus deu força para ele, o povo foi liberto. A história de Israel foi reescrita. Tudo começou com um sim de Moisés: eis-me aqui, Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você, para Deus reescrever sua história, para Deus te fortalecer, fazer de você uma mulher valente, fazer de você uma mulher vencedora, fazer de você um homem vencedor, um homem livre, um homem transformado. Aleluias, aleluias. Faça a fila aí, ombro a ombro um com os outros aí, que eu vou passar no meio aí.